Paz do Senhor, tudo bem? Quero deixar um recadinho no teu coração. Em Êxodo 20 vai nos falar sobre os 10 mandamentos. E eu quero falar sobre 3 mandamentos. No terceiro mandamento diz assim: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não façam imagens de nenhuma coisa que existem lá em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos e nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Em 3 versículos, o Senhor fala sobre a idolatria, que Ele não tolera idolatria. A idolatria já começou com os nossos antepassados. O Senhor o tempo todo alertava o seu povo, dizendo que não aceitava que eles adorassem outros ídolos, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E mesmo assim, o povo desobedeciam e faziam estátuas, faziam budas para que eles adorassem. Até mesmo no deserto, onde Deus tinha tirado os israelitas do Egito, levando eles para a terra prometida, ali faziam deuses para que eles o adorassem, porque eles não enxergaram o Senhor, para eles não era o suficiente. Eles tinham que ter algo apalpável para que eles crescem, que tinha alguém que cuidava deles. E o Senhor o tempo todo alertava eles, dizendo: vocês não precisam disso, porque eu sou o Senhor Deus que posso e faço todas as coisas. E é um dos mandamentos que, quando nós não conhecemos a verdade, nós nos prostramos à imagem, a Deus de Baal. Muitas pessoas perguntam se as imagens feitas por mãos humanas são algum tipo de demônio. Essas imagens, infelizmente, elas não representam nada, elas não são nada. Simplesmente são estátuas, a qual não pode ouvir, falar e nem agir. A palavra do Senhor vai nos dizer assim em Salmo 115:4. Os deuses das outras nações são deuses de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem igual a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. A palavra do Senhor é bem clara, para que a gente não se prostre a imagem nenhuma. Ele vai nos dizer também em Êxodo: não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. O Senhor, Ele não quer ser trocado por ninguém. O Senhor, Ele quer ser adorado, porque foi Ele quem nos criou. Quem pagou o preço alto naquela cruz foi Jesus. Não foi nenhuma estátua criada por ser humano, foi somente Jesus. E hoje em dia, as pessoas não estão somente adorando estátuas, mas estão adorando pessoas, estão adorando coisas, estão fazendo ídolos sem saberem. Porque tudo que fica entre nós e o Senhor se torna ídolos na nossa vida. Muitas vezes um serviço que não deixa nós ir na presença do Senhor porque trabalhamos muito. Muitas vezes uma televisão, muitas vezes um celular, muitas vezes colocar confiança demais nas pessoas. Essas coisas se tornam nossos ídolos. E o Senhor quer que nós tiramos tudo que separe nós da presença dEle, do querer e da vontade dEle. É o mesmo que nós temos um filho. E aí nós sofremos para ter esse filho, cuidamos. E quando esse filho cresce, esse filho vai morar com a tia. E aí esse filho começa a ver essa tia como mãe, a gostar mais dessa tia do que dos seus pais. Esse filho começa a querer viver só na presença dessa tia. E esquece que um dia uma mãe colocou ele no mundo e que cuidou dele e que fez tudo por ele. Mas quando ele cresceu, ele não quis saber. Ele virou suas costas e quis morar com a sua tia. Provavelmente, essa mãe chora e lamenta pela ingratidão do teu filho. Porque foi ela que sentiu as dores, foi ela que viu ele andar,
Foi ela que deu a primeira comida a ele. Foi ela que ouviu a primeira palavra saindo da boca dele. E simplesmente quando ele cresce, ele quer viver com a tia dele e esquece que teve a sua mãe. Esquece de todo o cuidado e todo o processo que a sua mãe teve com ele. Esse filho muitas vezes somos nós. Quando adoramos coisas ao invés de adorar o Senhor. Quando nos prostramos a uma estátua. Ou quando gastamos o nosso tempo com coisas ou pessoas, ao invés de gastar na presença dEle, prostrado diante a presença dEle. É assim que nos tornamos. Esse filho sem gratidão, esse filho rebelde, esse filho que só pensa no seu próprio umbigo. É esse filho que nos tornamos, muitas vezes, quando nós colocamos coisas, pessoas ou estátuas entre nós e o Senhor. Que você venha refletir sobre essa palavra no teu coração, para que tudo que está entre você e o Senhor, hoje, o Senhor venha fazer cair por terra, em nome de Jesus, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, e toda honra e toda glória é somente dada ao Rei dos Exércitos, ao Rei dos Reis. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e receba essa palavra no teu coração.